tem uma representação da árvore genealógica, né? Quando se fala de crescer e multiplicar, e falando os textos que nós vamos ler aqui agora, mostra claramente que quando se trata de um desenvolvimento familiar, olha para uma árvore genealógica. Tem o patriarca, tem o principal do clã e depois tem os demais descendentes. E aqui nós observamos que dentro desse contexto, a árvore aqui representa exatamente o princípio de uma visão para o desenvolvimento, para o crescimento, para a prosperidade de Deus. Mas é preciso andar de acordo. Então eu escolhi, Deus me deu uma revelação que trouxe à minha mente essa árvore de 12 galhos. E nós vamos falar hoje sobre somente 3, que é o princípio básico da salvação, é a primeira da esquerda para a direita. É a primeira vara. A primeira representa o princípio básico da salvação, porque para você realmente ser próspero, esse é o ponto fundamental. E o segundo é o conceito do certo e o errado. E o terceiro é o conceito do meu eu, o conceito do próximo, o conceito divino e o conceito do maligno. Ou seja, auto se encontrando, sabendo quem é o próximo, reconhecendo a grandeza de Deus e percebendo realmente o atrevimento do inimigo. Essas 4 coisas você precisa de conhecer. Isso está no último dos 3 que nós vamos falar. Ou seja, o que eu vou trazer para os senhores durante essas 5 semanas é uma sequência, não vai ser uma mensagem, não vai ser 5 mensagens. Vai ser uma mensagem que representa uma árvore com 12 galhos, sendo que o primeiro é o conceito da salvação. E para você entender melhor sobre esse crescimento, veja o que está escrito. Depois que nós fizermos esta leitura, eu vou fazer um breve comentário. No livro de Gênesis, no capítulo número 1 e o versículo número 28, diz assim o texto: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esta foi a ordem, foi a regra, foi o mandamento, foi uma palavra viva estabelecida pelo próprio Deus ao primeiro homem Adão. O homem já foi feito com esta visão de crescimento, de prosperidade, de rendimento. Então começa com Adão, esse propósito divino. Veja que isso tem um conceito familiar, isso tem um conceito de uma árvore genealógica. Aí nós vamos ver no capítulo número 9, versículo número 7, do mesmo livro de Gênesis. Agora, o pecado se alastrou depois de Adão, teve que ser exterminado, restando apenas uma família: Noé, sua esposa e seus 3 filhos, suas 3 noras. Agora Deus, ele chama o Noé e diz o seguinte, no capítulo número 9 do Gênesis e no versículo de número 7: Mas vós frutificai, multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Deus chama o Noé e dá a mesma regra, mostra o mesmo segmento, estabelece os mesmos princípios e dá uma ordem. Veja que é Deus falando. É para vocês ser próspero, é para crescer, é para multiplicar, é para ser bem sucedido. Mas veja que não para por aí. No capítulo número 12, e o versículo número 2, Deus continua, diz assim o versículo número 2, do livro do Gênesis, capítulo número 12, e o versículo 2. E o Senhor fala para Abraão e disse: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora, veja que no versículo número 3, a promessa se alarga, e vai à frente e diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus aqui está mostrando realmente que este é o princípio, este é o projeto divino, este é o propósito de Deus. Miséria não faz parte do conceito divino, falência não faz parte do conceito divino,
fracasso não está dentro dos planos de Deus. Então, o que aconteceu com a humanidade? Tiago responde: vocês pedem e não recebem. Vocês buscam e não acham. Vocês trabalham e não têm nada. Porque vocês pedem mal, porque vocês são egoístas. Só pensa no seu umbigo, só pensa no seu bem-estar, na sua própria vida. Então, Deus está dizendo que existem princípios para se escalar, para ser abençoado. Aí, eu digo que existem 3 coisas essenciais. Existe a tribulação, a tentação e a provação. Então, a tentação vem do diabo, a tribulação vem do próprio homem e a provação vem de Deus. Mas existem muitas pessoas aí que elas estão atribuladas e achando que é tentação do maligno. Mas é ele que procurou a tentação. Foi a própria pessoa que procurou a tentação. Então, a tentação é algo que vem mediante o quebrar das regras, mediante o desvio da verdade, o descentralizar dos mandamentos, atrai maldição para si e atrai tribulação, porque a tribulação quebra de preceitos, quebra de princípios, desobediência da palavra. E todas as vezes que alguém quebra estes princípios, pode ter certeza que existe intervenção maligna. E nas intervenções malignas, então aquela pessoa, ela passa a ser agora atribulada e tentada. Aí quando uma pessoa anda na presença do Senhor e não quebra seus princípios, ele passa por provação. Porque a Bíblia diz que Deus castiga quem ama. E ele disse que o bastardo não é corrigido. Corrige aquele a quem ama. Então vem as provações. Por isso, nesta noite, eu quero que você faça uma análise. Você está passando por tribulação? Você está passando por tentação? Ou está passando por provação? Se você está passando por tentação, é o diabo. Se está passando por tribulação, são os seus atos. Se é por provação, é Deus querendo lhe abençoar mais. Então, veja, faça sua análise. Se você está passando por uma situação, mas você não quebrou regras, você não quebrou princípios, então não há intervenção diabólica, porque Paulo disse lá na carta aos Colossenses, olha o que ele disse, que as obras da carne são 16 obras manifestas no capítulo número 5 de Gálatas, e diz que a prostituição, adultério, fornicação, porfia, homossexualismo e bebedice, glutonarias e guerrilhas. E ele disse, olha, isso são obras da carne que abrem espaço, que realmente isso são prazeres carnais, que realmente o alimenta a serpente. Só para você ter uma ideia, quando Deus foi julgar a serpente lá no Éden, qual foi a sentença de cada um dos 3? O homem, a mulher e a serpente. Ele disse, a mulher vai aumentar as suas dores, a dor do parto. O homem vai aumentar o seu trabalho, vai ter que derramar suor para dar conta do recado. E consequentemente a terra será maldita. E a serpente vai viver comendo pó. Comendo pó. Eu lhe pergunto, a serpente come pó? Não, aquela serpente é uma figura de linguagem. Não estava se referindo a um animal. Estava se referindo a Satanás, através da serpente. E Satanás come terra. A Bíblia diz que a palavra Adão significa barro, pó, terra. No livro de Gálatas, Paulo disse que esse pó, esse barro, essa terra, que é o nosso corpo, opera obras. E ele disse claramente que estas obras são tudo isso que eu numerei. Está lá, uma relação de 16 obras da carne, porfia, emulação, glutonaria, bebedice e assim por diante. Adultério, fornicação, palavrões, não está escrito, eu coloco aqui junto, palavrões, pornografias, tudo isso são obras da carne. E eu lhe digo, quando alguém está operando isso, ele está alimentando quem? A serpente. Satanás é que se satisfaz, Satanás é que se sente bem com as obras da carne.
Aí na sequência, no versículo número 22, Paulo disse: porém, o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé e amor. E ele disse: contra isto não há lei, não há legalidade. Ou seja, a serpente não consegue achar lugar. Quando você está no Espírito, você tem fruto com 9 qualidades. E esse fruto que nós produzimos, cria-se um vínculo com o Espírito Santo. Quando não tem esse fruto do Espírito, produz obras. E estas obras afastam o Espírito Santo e interfere Satanás. Então, se eu quero ser abençoado, eu não posso mover dos princípios. Eu tenho que me manter na palavra, porque eu me mantendo na palavra, eu consigo ter ligação, interligação, conexão com o Espírito Santo, e por aí vem a prosperidade. E aí eu não consigo ser tentado. Eu posso ser provado por Deus, mas não tentado pelo diabo. Eu não vivo em tribulação, porque eu não estou fora dos princípios. E vem prova, e a Bíblia diz que Deus não dá prova além das forças. Eu acho que de todos aqui, eu acho que nem todos passaram pelas provas que eu já passei na vida. Mas estou aqui cantando, dando glória a Deus. As provações não me matam, ela me dá segurança e me dá resistência. Mas a tribulação e tentação mata e leva para o inferno. Tribulação e tentação leva para o inferno, mas provação te fortalece e faz você ser mais crente ainda. Quando é que você consegue discernir essas coisas? O que você está fazendo, está passando, preste atenção aqui, é um ponto para você discernir se você está sendo tentado, atribulado ou provado. Eu vou repetir. Eu vou te dar aqui uma lição. E você vai fazer um diagnóstico. Para ver se nesta análise você vai saber se você está passando por tribulação, se você está passando por tentação, ou se você está passando por provação. O que você está fazendo se aproxima ou distancia de Deus? O que você está passando leva você para mais próximo do Senhor ou afasta o Senhor de Deus? Se o que você está passando, a luta que você está passando, te afasta de Deus, não é provação. É tribulação ou tentação. Porque quando nós somos realmente testado ou provado por Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Ficamos mais crentes. E tem prova bíblica. Paulo disse: Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o diabo que tirou, mas foi provação divina. O diabo não fez o que ele queria, ele fez o que Deus permitiu. Porque se fosse para fazer o que o diabo queria, era matar Jó, acabar com todo mundo. Mas Deus disse: não, só tira os filhos, tira os bens, tira os amigos, leva a mulher a falar bobagem. Mas ele continuou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se aproximou, a Bíblia diz que em nada ele pecou diante de Deus. Então o que eu quero lhe dizer é: se você quer ser próspero, você quer ser abençoado, então anda nos princípios do Senhor, mesmo que custa. Posso te garantir uma coisa: não é fácil andar nos princípios da palavra. Precisa renúncia. Mas há muitas pessoas aí com muitos bens, pensando que é abençoado e é amaldiçoado. Tem muita gente com bens materiais pensando que é abençoado, mas ele é amaldiçoado. Porque o que Deus me deu, ou que seja bom ou ruim, me leva a aproximar de Deus, é bênção. Só para você ter uma ideia. Tem coisa, irmãos, que é amargo, que é ruim, que é dolorido, mas leva você a se aproximar de Deus. Que você possa imaginar quando alguém diz assim: olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou passar por castigo, eu vou ser vítima na mão dos inimigos, e alguém olha assim: não, que isso? Não fala uma coisa dessa. Jamais você vai passar por isso. E ele olhar nos olhos e dizer assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? O sofrimento de Jesus levava não só ele, mas todo este povo a se aproximar de Deus. O livrar do sofrimento era afastar todo mundo de Deus. Então, não reclama, porque talvez a sua prova
É Deus lhe mostrando que você deve, porque o Senhor vai lhe abençoar e lhe prosperar. E o que você passa é lhe ensinando como deve se fazer para ser abençoado, porque é promessa de Deus. Eu li no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Deus dizendo que o propósito dele é que era para crescer, multiplicar e encher a terra. Chegou nos dias de Noé, ele disse a mesma coisa. Chegou nos dias de Abraão, ele disse a mesma coisa. Chegou nos dias de Isaac, nos dias de Isaac, ele disse a mesma coisa no capítulo número 26 de Gênesis, e o versículo número 12 e 13. Capítulo 26, versículo 12 e 13 diz assim: e semeou Isaac naquele mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. E o versículo número 13 disse: e engrandeceu-se o homem, e iam enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. O Isaac, irmãos, agora me acompanha aqui esse raciocínio, o que é obedecer a Deus para ser próspero. Eu ainda nem cheguei no primeiro galho da árvore, que é as bases, o fundamento da salvação. Não cheguei lá ainda, estou dentro da introdução, mas veja a importância. Nos dias de Abraão veio uma fome na terra de Israel, de Canaã, de Canaã. E o Abraão teve que fugir, porque foi um momento difícil para ele. E quando chegou nos dias do seu filho Isaac, a fome veio novamente. A dificuldade bateu na porta. Veio uma seca, todo mundo estava pobre, porque ninguém servia a Deus. O Isaac disse: eu vou para o Egito, assim como meu pai. Sabe o que Deus disse? Deus disse assim: Isaac, você não vai para o Egito, você vai ficar aqui. Quem sabe o Isaac disse: mas está todo mundo pobre, não chove, está uma dificuldade tremenda, está difícil estar aqui. Sabe o que Deus disse? Ô Isaac, o problema não está na terra, o problema não está na chuva, o problema não está realmente no que vai acontecer, mas sim na pessoa. Esse povo está passando por um castigo pela desobediência, mas enquanto todo mundo vai ser pobre, você vai ser rico. E quando todo mundo está perdendo, você vai ganhar. E quando todo mundo está fugindo da seca, você vai enfrentar. E a Bíblia diz que o Isaac ficou na terra. E ele foi procurar cavar poço para poder plantar. Na hora que ele começa a cavar os poços, ou reabrir os poços do seu pai, os inimigos que ali estavam foram lá e entulharam os poços. Ele cavou primeiro, o inimigo veio contra, ele não brigou com ninguém, foi reabrir outro. Novamente veio os inimigos, ele também não contendeu, foi para o terceiro. Resultado, que no terceiro ninguém mais lhe perseguiu, e ele reabriu aqueles poços, e ele começou a plantar, e daí a Bíblia diz claramente que ele começou a prosperar, e se tornou o homem mais rico da região. O que eu quero dizer é que a bênção de Deus, a prosperidade, não está no lugar, está em Deus. Deus, Ele é o dono da bênção. Então não abre mão de Deus, porque Deus é quem lhe abençoa. E só existe uma maneira de manter-se em Deus, é mantendo-se nos princípios da sua palavra. O que aconteceu com Isaac? O Isaac, ele ouviu Deus e não desobedeceu a Deus. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós procuramos os nossos caminhos, porque achamos que é o melhor. Mas o Isaac disse: não, eu não vou sair daqui. Por quê? Quando todo mundo está saindo, porque a minha bênção, ela não está no lugar. A bênção não está na chuva, não está no sol. A bênção não está nas águas minadas, não está no poço. A bênção está em Deus. O que Ele falou vai cumprir. Passa o que passar, aconteça o que acontecer. Irmãos, escute bem, mais uma confirmação dessa passagem. A Bíblia disse que nos dias de Abraão, um dia Deus aparece, o sobrinho de Abraão, Ló, estava prosperando, tinha muito gado, e os pastores de ambos começaram a discutir, e o Abraão disse: ô Ló, nossos pastores estão discutindo, então veja para onde você quer ir.
E a Bíblia diz que Ló, levantando os seus olhos e viu as campinas do Rio Jordão, do mar, as campinas verdejantes de Babilônia. Sodoma e Gomorra era verdejante. E aí ele cresceu os olhos e foi para lá. Quem sabe o Ló perguntou: meu tio, o senhor vai para onde? Não, eu não vou olhar para os horizontes. Minha visão não é horizontal, minha visão é vertical. Enquanto você procura uma terra, eu procuro Deus. Ló virou as costas e foi para as campinas verdejantes lá de Sodoma. E o Abraão olhou para cima e Deus disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: olha, sobe no monte mais alto que você puder e olha para a direita e para a esquerda. Toda essa terra é tua. E se você quer as bênçãos celestiais, olha para cima, contra as estrelas do céu. Ele disse: não dá para contar, assim será realmente a sua descendência. Você quer realmente as bênçãos da terra, você quer prosperidade material, vai para a beira da praia e contra os grãos de areia, porque assim será a tua descendência. Oh, aleluia. Irmãos, o Abraão se tornou rico, enquanto o Ló, que teve uma visão humana, material, o fim dele foi dentro de uma caverna. Só ele e duas filhas, porque até a esposa se transformou numa estátua de sal, cometendo um incesto e criando, dando origem a dois povos que se tornaram inimigos de Israel, os moabitas e os amonitas. Por quê? Foi pela visão material. Nesta noite, não fica correndo atrás do ter. Se preocupe quem você é, que está um dos galhos da árvore aqui. Não resta apenas eu tenho. Mas ter muito sem Deus não é nada. E para mostrar aqui a realidade disto, nós encontramos duas igrejas no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, na igreja, na Ásia Menor, tinham duas igrejas. Uma era pobre, não tinha bens materiais, chamada de Esmirna. A outra era Laodiceia, que tinha tudo. A Laodiceia disse: sou rica, estou enriquecida e de nada tenho falta. E Jesus diz assim: tu és pobre, miserável, cega e nua. Por quê? Porque eu estou pelo lado de fora, batendo na porta, para ver se me deixa entrar. A igreja de Esmirna não tinha bens materiais. E o Senhor disse: tu não é pobre, tu és rica. Aleluia. Então, ser é melhor do que ter. Então, seja realmente guardador da lei. Seja realmente aquele que mantém-se nos princípios da palavra. Porque você pode não ter muito segundo os olhos humanos, mas será sustentado e aprovado por Deus. Aleluia. Então o Senhor promete que nós sejamos abençoados. Aleluia. Agora eu quero que você pode pensar assim. Quero que você acompanhe comigo e você pode pensar: mas essas promessas são tudo para o Antigo Testamento. Mas escute bem. Um dia Pedro, olhando para Jesus, e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? E ele disse: olha, aquele que deixou campo, deixou fazenda, casa, família, por amor de mim, não perdeu nada. Porque vocês terão 100 vezes tanto aqui, por fim, a vida eterna. Então a prosperidade, irmãos, é ter Deus. Então Paulo disse: olha, você pode perder tudo nesta vida, mas não perca a visão do céu. Porque você, quando não tiver nada ao seu lado, você tem um escape. O diabo não consegue colocar a tampa. Quando você não encontra saída nos horizontes, sai de cima, vem o Senhor. O salmista disse isto no Salmo, quando ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes, nos termos horizontais. De onde me virá o socorro? E de repente sua visão sai dos horizontes e vai para o céu e diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Espere em Deus. Aí vem o salmista dizendo: muitos confiam em carros e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mantém-se nos princípios e com certeza o Senhor te concederá a prosperidade devida. Aleluia. Meus queridos, eu quero falar agora sobre os princípios básicos da salvação, que é o ponto fundamental para alcançar essa prosperidade. E eu já disse que o que adianta granjear o mundo inteiro
perder a sua alma. Então, primeira coisa, tenha a salvação. O conceito de salvação é o primeiro passo de ser abençoado. Ter o conceito de salvação é o primeiro passo para alcançar a prosperidade. E aí, alguém pode perguntar, mas será que eu sou salvo? Preste atenção, meu querido. Um dia chegaram os discípulos e disseram assim, são muitos que se salvam. O que Jesus respondeu? Profiai. Luta, batalha. Ou seja, para você ser salvo, você tem que realmente lutar em prol da salvação. Alguém disse assim, mas a salvação é de graça. É claro, a salvação é de graça. Mas quero dizer que para você realmente alcançar essa graça, tem um preço que você tem que pagar. Eu não tenho que pagar nada, Jesus já pagou tudo. Jesus fez o que você não podia fazer. Jesus abriu o caminho que não havia. Jesus estabeleceu uma ponte de uma margem a outra que não havia. Escute bem o que significa a salvação, ou o que significa a graça. A graça que foi revelada trazendo salvação a todos os homens, é mais ou menos assim. Há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, não havia uma interligação via aérea das Américas para a Europa. Para alguém fazer essa viagem tinha que ser por navio. Não tinha uma ponte aérea. Mas de repente, irmãos, eles criaram o avião. E aí veio as empresas. E as empresas, através dos governantes, inaugurou a via aérea. Então antes não havia como. Alguém podia dizer assim, não, eu só vou para a Europa, ou eu estou na Europa, só vou para as Américas, se for via aérea. Ele nunca ia chegar, porque não havia uma inauguração, não havia uma ponte aérea. No Antigo Testamento, antes de Cristo, por mais que alguém quisesse ser salvo, não havia graça, não havia como ser salvo. Por mais que ele viesse a lutar pela salvação, ele não tinha como. O céu estava desligado da terra, não havia uma ponte ligada ao céu. De repente, veio Jesus e disse assim, eu sou a porta, que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo vai lá e diz assim, só existe um mediador, uma ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Jesus é a graça manifesta. Então a salvação é você reconhecer esta ponte. Olha, se você não tiver dinheiro para fazer essa viagem das Américas para a Europa, você tem que ganhar, alguém tem que pagar. Mas se você não tiver dinheiro no bolso, você chega no aeroporto, você não vai embarcar. Tem que ter o dinheiro. Você não consegue fazer a viagem. Alguém tem que pagar por isso. E tem que o avião tem que pegar voo, senão não chega do outro lado. De igual modo é a salvação. Se você não reconhecer essa agência que foi estabelecida aqui chamada graça, se você não conhecer o piloto chamado Jesus, se você não reconhecer o favor que ele fez e que ele está fazendo, você não terá essa salvação. Precisa de reconhecer e entrar pela porta chamada Jesus. Quer ser próspero, seja salvo. E a verdadeira prosperidade, eu já disse, que muitas pessoas em nome de Jesus, em nome do Evangelho, em nome de Cristo, em nome da salvação, em nome de Deus, em nome de anjo, em nome da Bíblia, conseguem muita coisa sem salvação. Mas Jesus disse, ele já recebeu aqui o seu galardão. Eu não quero, irmãos, esperar benefício apenas nesta vida, porque Paulo disse, se nós esperar o Senhor Jesus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens na face da terra. E tem muita gente que vai chegar naquele dia e vai dizer assim, Senhor, mas eu fui muito abençoado, eu fui muito próspero, eu tive muitos benefícios, eu tive muitos bens, e eu ajudei muita gente. Olha, eu fiz muitas caridades, eu fiz muitas obras, eu fiz muita coisa. Jesus vai dizer assim, você já recebeu aí o seu galardão e eu não te conheço. Então é só nesta vida. Mas Jesus disse, olha, 100 vezes tanto aqui, por fim a vida eterna. Porque reconheceu os princípios da salvação. Sem salvação, você pode ser até mesmo muito bem beneficiado, mas nunca próspero e abençoado. Reconheça isso. É fundamental, é importante. Então eu quero as bênçãos de Deus. Eu não quero apenas os benefícios de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus já vêm trazendo tudo.
já traz os benefícios junto, mas quem está atrás só dos benefícios, não tem a bênção, tem só os benefícios. E nesta noite Deus está nos ensinando os princípios de ser abençoados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A salvação é o primeiro portal de entrada para ser próspero. É o primeiro portal para ser abençoado. E eu convido os senhores para que realmente o reconheça esta importância e leva isto a sério. Reconhecimento é o princípio básico da salvação. E falando mais um pouquinho desses princípios básicos, nós não temos muito tempo. Como fazer para ser salvo? Primeira coisa, irmãos, que você tem que fazer para ser salvo, para quem não é, porque quem é salvo já entendeu perfeitamente, já aceitou. Mas tem muitas... E outra coisa, eu estava falando agora com o pastor Paulo Henrique quando estava vindo para cá. O fato de frequentar a igreja não garante que é salvo. Só garante a salvação quem está em Cristo Jesus. É impossível estar em Cristo sem estar na igreja. Aí Jesus disse, quem é desligado aqui é desligado lá. Então não tem como. Quem está em Cristo está na igreja. Mas nem todos que estão na igreja estão em Cristo. Por quê? Quem está em Cristo é nova criatura. Tem gente que está na igreja e continua sendo uma velha criatura. Continua ainda no pecado. Continua em desobediência. Fora dos princípios. Então ele está na igreja, mas não está em Cristo. Então, primeira coisa que ele tem que reconhecer realmente é que ele precisa de salvação. O reconhecimento da necessidade de salvação é o princípio básico do arrependimento. O que significa isso do arrependimento? Acompanha comigo. Preste atenção aqui nessa ilustração. Você chega numa cidade grande, está lá um viaduto. Debaixo do viaduto tem um morador de rua, todo barbudo, roupas rasgadas e sujas, cabelo crescido, unhas grandes, sem tomar banho, com fome, descalço, do lado dele um cão, e ali está aquela pessoa em uma vida deplorável. Escute bem, aí vai uma pessoa e faz uma caridade, apanha aquela pessoa, leva para casa e faz uma higiene completa, dá um banho, corta as unhas, corta o cabelo, tira a barba, coloca roupa nova, dá um prato de comida, e aquela pessoa, pronto, que maravilha, a vida dele está diferente. Quando quem conheceu antes olha para ele e não reconhece, a vida dele está completamente mudada, transformada. Jovens, vamos ouvir aqui? E aí, resultado, é que quando aquela pessoa que fez a obra de caridade, não conduziu aquela pessoa para um abrigo, só fez a obra e soltou novamente. 30 dias depois, qual é a situação daquele moço? Igual ou pior do que antes. Não mudou nada. Assim são pessoas, irmãos, que vêm para a igreja, que passa por um processo emocional, que recebe ali alguma coisa, mas ele não mudou de lugar, ele não mudou de estágio, ele não mudou de posição, ele só passou por um processo instantâneo, momentâneo, mas não houve uma mudança. Agora, faz diferente, pega um cidadão, não somente dá banho nele, mostra onde tem um chuveiro, mostra onde tem um cabeleireiro, mostra onde tem uma loja, mostra onde ele tem um emprego, e mostra onde tem uma casa, e ele faz tudo isso, ele apenas não passou por um processo pessoal, houve uma mudança de lugar, ele saiu de debaixo da ponte e foi para uma casa, ele mudou de lugar. O que eu quero dizer com isso é que quem não é salvo está espiritualmente nesta condição deplorável. E isso não é observado por meio da estética. Você olha para uma pessoa que está humanamente muito bem trajado, alimentado, bonito, mas o espírito dele está semelhante àquele mendigo, sem Deus. O que tem que fazer? É mudança de país. É mudança de localização, é mudança de endereço. Antes ele estava no pecado,
como disse o salmista, em um charco de lodo, mas foi transplantado, foi arrancado e colocado sobre uma rocha. Então a mudança não é estética, não é apenas visual, é uma mudança de lugar, de localização. Ele mudou de endereço. Antes ele estava no pecado, agora ele está em Cristo. Antes ele estava na lama, agora está na rocha. Antes ele estava no caminho do inferno, agora está no caminho do céu. Antes ele estava perdido, agora foi achado. Antes ele estava morto, agora ele tem vida. Este é o princípio de arrependimento para a salvação. Aleluia. Então seja salvo. Muda de lugar. Reconheça que o seu estado é deplorável. E se sinta nojo do mundo que estava vivendo. Resultado, esse é o primeiro ponto. E quando ele realmente se encontrou com Jesus, agora ele está em Cristo. Ele é uma nova criatura. Aí agora ele sente nojo do mundo que ele vivia. Aí Paulo disse assim: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, porque a vida dele agora é outra. Ah, mas eu conheço gente que está dentro da igreja e está fazendo tudo isso. Porque ele ainda continua sendo um mendigo espiritual. Ele não mudou de lugar. Ele só veio para a igreja. Então está na igreja, mas não está em Cristo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Ele mudou de posição, ele mudou de rota, ele mudou de lugar, ele é nova criatura. Aleluia. Ah, mas ele não é mais tentado? Tentado todos somos. O diabo quer tentar toda a gente. Mas só que quem está em Cristo, a Bíblia diz que ele sujeita a Deus, resiste a Satanás e ele foge. Ele volta novamente, você se arma com capacete de salvação, com escudo de fé, com couraça de justiça, com cinto de verdade, com espada do Espírito, calçado os pés da preparação do Evangelho. O diabo vem, não acha lugar e volta. E essa briga fica constante até você sair deste mundo, dizendo: de Jesus eu não saio, eu tenho salvação e eu não abro mão dela. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o princípio de prosperidade. Seu primeiro passo de ser próspero está em Cristo Jesus. Esta é a primeira vara da árvore chamada Jesus. Aí Jesus disse: só que tem uma coisa, você tem que provar que você realmente está agora em Cristo Jesus, sendo uma vara ligada no tronco. Qual é a prova? Produzindo fruto. Para mim provar que eu sou salvo, eu preciso de frutificar. E que fruto é esse? Esse fruto, irmãos, não é dar esmola. Esse fruto não é fazer caridade. Esse fruto, João diz que é fruto digno de arrependimento. Isso significa que todo dia você se arrepende. Sabe o que significa? Arrependimento do ponto de vista bíblico não é o mesmo que peso de consciência. Não é o mesmo que medo, pavor. Não. Arrependimento é reconhecendo de onde saiu. Reconhecer aonde está. Aí Jesus diz: para você não perder de vista, de mês em mês, você celebra a ceia. Aí você lembra, olha para a cruz e diz: eu estava lá, agora estou aqui. Eu era condenado, fui absorvido. Eu estava no caminho do inferno, agora estou no caminho do céu. Isto é arrependimento digno, aleluia. Fruto digno de arrependimento. Fruto que prova que você não quer voltar para lá. Mas tem gente, irmãos, que vem para a igreja, mas o ex não sai. Eu não estou falando do aplicativo. Eu estou falando do ex, que não é o ex que está no telemóvel, é o ex que está no coração. Que não esquece do ex. Está sempre lembrando. Não joga aquela foto fora de jeito nenhum. Veio para a igreja, mas aquele ídolo que gostava de ouvir o tempo todo, continua às escondidas ouvindo. Irmãos, não se desligou, não é fruto digno de arrependimento. Tem que rasgar e jogar fora. Tem que jogar de lado. Não, eu estou agora em Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que não amam o Senhor, o seu prazer está no mundo. Mas quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem se coloca como amante do mundo, se constitui inimigo de Deus. É o que disse a Bíblia. E o que é que nós temos que fazer? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Lembrar da lei do Senhor.
Isto realmente, irmãos, é uma prova de que nós estamos realmente dando fruto digno de arrependimento. Aí, finalizando aqui, não dá para mim chegar nas outras varas, não vai dar tempo. Na semana que vem nós vamos falar das outras varas, o conceito do errado e do certo, e o conceito do próximo. Então, vou concluir aqui. Jesus disse, olha, fica bem consciente, que se porventura você saiu de lá, está em mim, mas você não frutifica, Jesus disse, não serve. Eu não quero vara infrutífera ligada em mim. O próprio Jesus corta, o próprio Jesus elimina, o próprio Jesus tira. Aí ele traz um exemplo na prática. Um dia Jesus, andando com seus discípulos, encontrou uma figueira. E aí ele disse, vou procurar figo, porque tinha muitas folhas. Chamava atenção. E a Bíblia diz que Jesus, procurando frutos, figos, naquela figueira não havia. Ele olhou e amaldiçoou. Os discípulos foram embora. Quando voltaram, estava seca. Jesus quis dizer o seguinte, toda vara em mim que não produz é amaldiçoado, corta. E o fruto, preste atenção, é obediência. Fruto é realmente amor e paz. Fruto é gozo, paz, longanimidade. Fruto é quando você realmente almeja o céu. Isto é fruto, isto é o princípio de ser abençoado em nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos estar adorando o Senhor. Aleluia.